aqui, por favor, meu celular, Vene Casagrande. Vene Casagrande, deixa eu te falar uma coisa. Já vamos falar do clássico? Vamos, já. Nosso que... Ué? Nosso Lucas Pedrosa não tá aqui. O que aconteceu? Ele falou que o Vasco tava com o quê? Alergia à vitória. Alergia à vitória. Nós passamos a semana inteira aqui preocupados com a saúde do vascaíno, negócio de alergia e tal. Aí ele falou, Fernanda, Vene, estão buscando lá o Pedrinho, presidente, uma vacina contra essa alergia. Aí eu falei o que nesse programa sexta-feira? Se o Vasco vencer, a gente vai promover aqui a vacinação. Ai, foram 3 doses, né? 3 a 0, pô. 3 doses. A gente vai promover a vacinação nesse programa porque a gente quer isso. Por favor, doutor Lucas Pedrosa, palmas pra ele. Você é um especialista. Tudo bem? Ô, doutor, conta pra gente o que você vem fazer nesse programa hoje, doutor Lucas Pedrosa? Vim promover a saúde dos vascaínos que já estavam há 9 jogos com alergia à vitória, mais ou menos 9 semanas aí de sintomas, e por isso estou aqui. O doutor Diniz está na área junto com a vacina. Qual o nome da vacina, por favor? É o quê? Pfizer ou o quê? Verret. Verret. É Verret. Olha aqui, você já tá vacinado. Vacinado. Parabéns. Ele foi o primeiro, inclusive. Isso é muito bom. Só um minutinho que eu vou trazer aqui o meu pelotão. Perfeito. Pra começar a vacinação. Por favor, podem chegar aqui. Por favor, sejam bem-vindos. Pode fazer a filinha aqui. Qual é a sua senha? A senha tá aqui. Muito bem, a senha tá aqui. Bira, pode vir pra cá aqui. Por favor. Mostra o braço, por Cadê? favor. Qual é o número da tua senha? Isso. 30. Aí, ele tá aqui cedo. Primeira Não, dose. cara, você tem que fazer aquilo assim. Calma, Faz primeira assim, ó. dose, Nuno Moreira. Nuno Moreira. Muito bem. Tá Essa vacinado, dose é pode boa. ir lá. Parabéns, Bira. Pode ir lá. Muito bem. Já não tem mais alergia à vitória, Bira. Vai. Segunda dose, Pablo Verret. Pablo Verret. Tá liberada, Nossa Gi. repórter Gisele aqui. Liberada. Palmas pra Gi. Maravilha, Gisele. Terceira dose, Pablo Verret. Essa tá boa. Oliver. Feito, Oliver. Que não é aquele Oliver, não. É outro Oliver. É o nosso estagiário. Muito bem. Ô, doutor. Acabou esse negócio de Vasco perdendo, de Vasco nada. É Vitória Vascão. Vitória Vascão. Tá vindo aí que o Coutinho voltou Quer tomar? querendo. Ó, o chatinho. Aí, minha veia é fácil. Quer tomar também, Vene? Tá precisando, né? Flamengo ganhou? Não. Botafogo ganhou? E o Fluminense? Toma! Também não, então toma aqui. Vitória pra você. Bora. Vitória pra você também. Ô, Cris, quer a vitória também? Ele quer, ele disse que sim. Porque nessa rodada, Ó o jaleco. só o gigante venceu. Palmas pro doutor Lucas Pedrosa. Isso é uma questão de serviço mesmo. Perfeito. Entendeu? Uma questão de serviço. A gente está pensando na saúde Exatamente. do nosso telespectador. Você aí que é Vascão, por favor, procure a senha do Bira que ele falou, era 2.900. Diz que tá desde 9 jogos já. 9 jogos. 9 jogos. Eu ia falar um O outro endereço ano. da vacinação, se você quiser, Avenida Roberto Dinamite, número 10. São Januário. São Januário. Tá aí. Olha o nome, Diniz. Doutor Diniz. Muito bem. Tá aí. Pô, posso beber água depois dessa? Pode beber depois da vacina? Pode. Diz que o jejum Ou é tem que negócio ficar de em jejum, exame. Não, não tem contraindicação. Ah, justo. Pode. Ô, Venê! Opa, então abortou a Não, água. pode beber, pode Não, beber. vamos lá. Pode beber. Depois eu bebo. Depois que a gente vai falar do seu Vasco, essa tá vacina bom? da onde? Percebeu que eu vim até de branco? Eu percebi, ele fez realmente todo o por isso que eu tô- dele. Vim de branco, vim O de branco. lookinho dele tá perfeito. Por isso que ele não foi pro Mundial. Porque ele já tava planejando. Se eu for pro Mundial, vai atrapalhar meu sei Ei, que é lá. sua amiga, sei né? que lá, Ei, é sua amiga, Não foi. verdade? Ele vai? Não vai. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Praticar o dinizismo. Cuidado pra não passar vergonha. Olha aí, ó. Praticar o dinizismo. Você gostou do seu Vasco? O que é que você acha?
Gente, deixa eu falar uma você coisa. acha? Isso a vacina é aqui, tá? Ah, é? É, só pra avisar pra vocês. Tem Tá isso? bom? Tem, claro que tem. Aqui é exame de sangue. Ah, é? Ou- Ah, é? É. Porque os Porque jogadores... quando eu era criança eu levava no glúteo. Eu acho que teve transfusão no grupo também de Ah, sangue. pode dizer. Aí mesmo. Teve Aí é transfusão. mesmo. Ô, Pedrosa, eu não tava vendo meu marido sorrir já tinha um tempo. tempo, né? Quando ele colocou assim, eu falei, gente, você ainda tem sorriso no rosto. Entendi. O Vasco fez um belo jogo, com o dinizismo já. O Cris já tinha avisado. O Cris falou, não foi, Cris? E com o brilho de quem? Eu descobri que é Vegete, né, que fala o nome dele. O Flavinho não. falou. Não foi? A gente Foi na viu. Argentina que na falaram. Argentina, O depois eu Flavinho te corrigiu conto. a gente. É Vegete. Isso, pergunta pra ele depois que eu sei que vocês, às vezes, né, vocês têm uma coisinha aí. Não, porra, isso é meu parceiro. Então, pergunta pra ele. Superou o Fortaleza. Quanto foi o jogo? 3-0. Rodou. Os vascaínos tomaram um susto logo no início da partida. Falha de Léo Jardim e por pouco o Fortaleza não abre o placar. Mas aí a resposta foi rápida. Boa jogada com Hugo Moura e Nuno bate forte no cantinho para abrir o placar. O Leão tentou e mandou por cima. Mas o Vasco seguia melhor. Paulo Henrique lança na área e Verratti manda de cabeça para fora. Pochettino teve uma oportunidade em cobrança de falta. Mas no segundo tempo, o gigante da colina voltou mais forte. E rapidamente é Paulo Henrique que deixa Verratti na cara do gol para ampliar a vantagem. 2-0 Vasco. E aí, confusão. Falta de Marinho em Lucas Piton e é Coutinho quem vai tirar satisfação. Com cartão vermelho para os dois jogadores. O time de São Januário continua querendo mais gol e Ryan lança essa bomba que explode a trave. E depois, após boa jogada com Nuno Moreira, Piton cruza e Verratti só empurra para o fundo da rede. 3-0 Vascão. Para encerrar o jejum de 9 jogos sem vencer e dar a primeira vitória do Vasco com o Diniz no comando. Olha aí, gente. PHD flamenguista sempre faz essas artes pra gente. Fez a arte do Pedrosa sendo vacinado pelo Diniz, que é o quê? Alergia? A vitória acabou. Disse Lucas Pedrosa. E tá Acabou, aí agora. acabou. Agora acabou. Tá aí, ó o Pedrozinho aí. Tô vacinado, Benê. Olha, legal. Pode aprontar sua criança. Eu quero que você... Apronte aí, fale com seu pai, com seu tio, que sábado tem vacina. Caramba, eu gosto assim, Benê. Essa resenha me pegou muito. Ô, Pedrosa, eu quero que você fale tudo que você viu no seu Vascão, pro Vascaíno ficar animado também contigo. Perfeito. Vamos lá. Se a gente for pegar para analisar o Puerto Cabedelo e o Lanús, o Fortaleza é um time bem melhor do que os dois. E aí você olha a partida que o Vasco fez contra o Fortaleza. Tudo bem que São Januário é uma fortaleza também, é a casa do Vasco, é onde esses jogadores, eles naturalmente são potencializados, mas o Vasco jogou melhor do que o Fortaleza durante quase os 90 minutos. Tirando uma bola ali no primeiro tempo ou outra numa defesa do Léo Jardim, nada. O Vasco engoliu o Fortaleza e São Januário, uma partida espetacular, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Realmente parecia novamente que ele tinha trocado o elenco inteiro e colocado outros jogadores em campo, mas na verdade não. O que eu sempre falei aqui é que o aspecto mental desse equipe precisava ser mudado. E obviamente dentro de campo também, além da postura, a gente vê uma mudança clara de um time mais próximo, de uma equipe que teve muitas variáveis, inclusive esse negócio de só saidinha do Diniz com bola no chão e tudo mais. Isso não foi só isso que aconteceu. O Vasco teve bola longa, o Vasco teve verticalização, o Vasco teve troca de posições com vários jogadores que em muitos momentos o Ryan caía pela esquerda, o Nuno ia pela direita, o Coutinho flutuava o campo inteiro, o Tietchan mais uma vez fez uma belíssima partida, mas pra mim, além do Verratti, que é o cara, Paulo Henrique e Lucas Piton, impressionante como esses jogadores jogaram nesse jogo contra o Fortaleza. Na direita, o Paulo Henrique conseguiu dar uma assistência pro Verratti depois de uma jogada belíssima, dando uma meia-lua e acertando o passe final, que era um defeito dele, e o Lucas Piton voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. A temporada dele até aqui era ruim, mas ontem, ou melhor, no jogo contra o Fortaleza no sábado, ele jogou demais, não só dando assistência, mas também fisicamente mostrou tudo que tinha que mostrar. Lembra que a gente falava sobre a questão física? Sim. O Vasco só foi substituir aos 41 minutos do segundo tempo. O que mostra que talvez a questão física fosse o problema?
Era, mas a questão principal é, esses caras estavam correndo errado. Eles estavam correndo e correndo errado. Então quando você treina um time e eles conseguem entender a ideia, eles começam a correr certo e parecer que fisicamente eles vão se sobressair. Então pra mim foi um jogo realmente muito bom, o melhor jogo do Vasco no ano, sem dúvida alguma. 2 do Verratti, que chegou a 17, chegou a 50 com a camisa do Vasco e hoje tem 7 no Brasileirão, é o artilheiro da competição. É um jogador realmente diferenciado, impressionante para aqueles que falavam assim, e o Verratti, porque é ruim com a bola no pé, não vai conseguir jogar com o Diniz. Claro que vai conseguir, porque ele faz gol, ele é dedicado e ele quer aprender. Então, de forma geral, eu acho que o Vasco fez uma excelente partida. Lamento pela perda do Coutinho, que infelizmente foi cabaço na linguagem do futebol. Não precisava, é sério, é o famoso cabaço, porque o Marinho ia ser expulso. Ele não precisava fazer aquilo no Marinho. O Marinho já ia ser expulso, ele deu uma cotovelada no Piton. Aí ele vai, botou a mão na cara do Marinho, o Daronco já é horrível. Você não precisa nem dar motivo para ele fazer besteira, ele vai lá e expulsa o Coutinho de uma forma boba e o Vasco perde o Coutinho para a partida contra o Fluminense na próxima semana. De resto, só destacar aqui o Nuno Moreira, jogador que chegou e não teve adaptação nenhuma, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Não. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, abrindo mais uma semana com muita alegria, com muito trabalho e muita informação. Muito obrigado pela sua audiência, chega deixando já o seu like, não esquece que a mãozinha que está aqui embaixo é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, já estamos aí, se já não batemos 218 mil amigos, tem que olhar e dar um confere, mas vocês estão ajudando demais o nosso canal a crescer porque ele é nosso. E aqui você participa. Amanhã tem decisão, tem Copa do Brasil, 7 da noite em São Januário. Torcida com certeza vai empurrar o time do Vasco para mais um grande jogo. Sábado tem um jogo importantíssimo, o clássico com o Fluminense. E na outra semana, o Melgar pela Sul-Americana. São os 3 próximos desafios do técnico Fernando Diniz, que eu já coloco essa foto aqui para você, para que você possa observar. Vou até chegar para o lado aqui para ela ficar mais completa. Cara, é impressionante como mudou. Estava até vendo um comentário, deixa eu até pegar o nome exato do nosso integrante do canal, o Rafa Levi. Ele falou assim, cara, 3 dias depois, mesmos jogadores, mesmo elenco, vai entender. Mas essa energia aqui do Fernando Diniz, essa alegria dele em comandar o Vasco, isso passa para os jogadores, porque é a forma anímica que o Vasco precisava. Porque se a gente observar, e o Rafael Levi tem toda a razão no comentário dele, cara, como é que mudou tanto? Como é que o time agora está com mais disposição? Como é que o time agora está mais próximo? Existem alguns fatores que devem ser levados em consideração. A atuação contra o Fortaleza foi muito boa mesmo e intensa, com o Vasco vertical, tendo o prazer de ter a bola nos pés, tendo o prazer de buscar o gol. Fez 5, 2 foram anulados. Isso mostra a qualidade da construção ofensiva do Vasco. Só que mais do que isso, não sofreu sustos. Um lance ou outro acontece. Susto, a qualquer momento pode empatar. Não. E isso se deve à chegada do técnico Fernando Diniz, que passou confiança para o elenco, passou motivação e aumentou a cobrança. Nenhum problema em cobrar, desde que você olhe para fora do campo e reconheça no seu líder um cara capaz de trazer algo para você. Porque só cobrar é diferente. Não quero comparar o estilo Fernando Diniz com o estilo Fábio Carille. Não entra em comparação, acho que nem a gente precisa perder tempo com isso. Mas é nítido que o Vasco é um outro time em campo. Tinha sido assim no empate com o Lanús. E foi assim diante do Fortaleza. Bom, voltando a falar, antes de falar do jogo com o Operário, o Vasco já declarou apoio, né? Isso já está claro para Samir Chaldi. Ele vem como candidato à presidência da CBF. Aliás, uma discussão muito grande aqui, estava olhando e vendo o Ronaldo se manifestar, é um absurdo. O estatuto prevê que tem que ter apoio de pelo menos 8 federações, ele não teria. O Reinaldo Carneiro Baixo também não teria. Então isso inviabiliza, né? As federações determinam quem vai ser o presidente da CBF e vai ser o Samir Chaldi, porque ele tem apoio de 19 ou 20 já, 23 federações, parece, 23 federações, mais 10 clubes, então esquece. Já está eleito, né? Porque o peso desses votos, e o Vasco está
nessa corrente. Havia uma possibilidade dos grupos da LFU, da Libra, votarem juntos, né, apoiarem um só, mas o Vasco já partiu e está apoiando a chapa, que deve ser única, inclusive, do Chamir Chaldi. Uma outra informação, amanhã tem um jogo 7 da noite com o Operário. Você vai lembrar que na ida nós empatamos em 1-1. Mas assim, o jogo com o Fortaleza trouxe um novo norte para nós. O time treina hoje, né, concentra mais tarde, mas assim, a gente observou que o Diniz foi intenso com a equipe, buscando a alta performance até o final. Tanto que ele foi começar a substituir. Até estranhei, falei, pô, mas o time estava em cima aos 40 minutos praticamente do segundo tempo. Ele viu que tinha que dar intensidade, dar conjunto cada vez mais para essa forma de jogar. Você reparou que o Vasco não queima mais a bola no pé? Não sai chutando rifão? Eventualmente faz, óbvio. Mas 90% das jogadas são trabalhadas. Vira a bola, lado, tá ruim, volta no goleiro, como fez o Luiz Gustavo no lance do segundo gol. Aí ele abre no João Vitor, Paulo Henrique, Verratti acompanha e faz o gol. Então assim, torcedor, como pode em tão pouco tempo? A explicação tem o nome Fernando Diniz. A forma como ele interage com os jogadores, a forma como ele olha no olho do jogador, a motivação que ele veio para trabalhar no Vasco. E isso está contagiando o elenco. Pô, Fábio, então agora o Vasco arruma todos os títulos. Não. É um processo de construção. Mas o que nós vimos no sábado foi legal pra cacete. Vai dizer que não foi prazeroso assistir o Vasco da Gama no sábado. E essa é uma diferença. Enquanto a gente, até o jogo de terça com o Lanús, quarta ali com o Lanús e tal, mas, terça, primeiro tempo, depois a gente perdeu, claro, ficamos putos da vida. Mas ok. Mas se a gente pegar a atuação no primeiro tempo e o jogo com o Fortaleza, eu falei assim, esse é um Vasco que eu quero assistir jogar. Vai ganhar, vai perder, vai fazer parte do jogo. Aí aquela frase lá do Pedrinho, mas a forma é inegociável. Não aceitar. Mas o Vasco não levou gol, Azevedo. Então, a gente não sabe como é que vai ser o poder de reação quando levar. Sim. Mas eu não vou ficar conjecturando. Não, quando levar um gol, o Léo Jardim vai passar a mão no rosto. O Pitão vai dizer que tá com sono. Claro que não posso falar isso. Eu preciso analisar fatos. Quais são os fatos? Grande atuação contra o Fortaleza, que é um adversário dificílimo de ser batido. Atuação convincente, com proposta de jogo muito clara, com aproximação, com intensidade e não correndo atrás do adversário. Isso para mim é que foi fundamental. O Vasco jogou o jogo e não ficou vendo Fortaleza e se desgastando, tendo que correr atrás do adversário. É isso, galera. Amanhã vamos empurrar o nosso time, claro, com mais uma transmissão, mas ainda tem na conta KTO hoje 13h, amanhã tem Café Vascaíno e por aí vai que a nossa sequência tá bacana. E sábado tem o clássico com o Fluminense. Amanhã o Coutinho joga, sábado não. Ele tá suspenso porque ele foi expulso diante da equipe do Fortaleza. Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco da Gama voltou a demonstrar interesse na contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres, atualmente no Corinthians. A diretoria Cruz Maltina realizou uma nova sondagem para avaliar a possibilidade de contar com o defensor no seu elenco. A informação foi publicada pelo portal Time do Povo. Devido ao mau momento vivido pelo Camisa 3, o clube paulista não descarta a saída do jogador e sinalizou estar aberto a negociações. Contudo, o time carioca não estaria disposto a arcar com o valor imposto pela diretoria corintiana. Importante destacar que Félix Torres chegou ao Corinthians em 2024, vindo do Santos Laguna, do México. A transferência custou, aos cofres do clube, cerca de 32 milhões de reais. De olho no equatoriano, o Vasco busca uma solução urgente para os constantes problemas na zaga, setor que tem gerado fortes críticas ao clube. Com João Vitor rendendo muito abaixo do esperado e sem um parceiro que se consolide na posição, a defesa cruzmaltina continua sendo alvo de questionamentos. Revelado pela LDU de Porto Viejo, Félix se destacou no Barcelona de Guayaquil antes de se transferir para o Santos Laguna. No México, o zagueiro teve bom desempenho, que despertou o interesse do Corinthians, onde foi contratado em 2024. Pelo clube de Itaquera, já são 70 jogos, com gol marcado. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro equatoriano, Félix Torres, seria um bom reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários.
Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.